Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Mirassol, provável escalação e as informações do São Paulo para esse jogo. Deixar os créditos aqui na descrição, jogo aberto, tem também um trecho do pessoal da Band Esportes aí falando, projetando esse jogo de logo mais. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Aproveita também, já deixa seu palpite nos comentários, mas agora bora pro vídeo. O São Paulo, claro, de repente pode aparecer algum jogador diferente, poupar alguns atletas, tem uma maratona, vem de um clássico, mas é jogo de Série A e é um jogo perigoso, Sgarbi. Jogo perigoso, o Mirassol tem uma das melhores campanhas, né, no Paulista por enquanto. Se eu não me engano, perdeu o primeiro jogo pro Santos e vem de 5 vitórias seguidas, né? O único confronto que o Mirassol teve com o time da Série A foi contra o Santos, na primeira rodada, e perdeu a partida. Depois foram duelos contra times de Série C. Deixa ganhar, que daí já complica o Corinthians, não é assim? É verdade, o grupo do Corinthians, mas hoje não. Hoje o Corinthians salvou o São Paulo ganhando do Novo Horizontino. O Corinthians, cara... O Corinthians não salvou o São Paulo ganhando do Novo Horizontino? Nossa, obrigado, Ajudou. Nossa, tô tão feliz com... Obrigado. Eu vou te agradecer. Não, do Corinthians. O São Paulo faz o mesmo pelo Corinthians. Não, mas é um jogo importante pro São Paulo para dar uma resposta pós-clássico, né? Que foi um jogo que o São Paulo não jogou bem. O Santos foi muito bem, o Tricolor não jogou nada. Pra mim, o Zubeldia tomou algumas decisões erradas na partida. Você já esqueceu, já superou? Já, isso daí é passado. Mais um duelo de Série A, é um teste importante. Eu não me preocupo, tá? Eu sei que tem muito torcedor que fica louco. Nesse início de temporada tem muito torcedor. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Quase pediram a cabeça do Caixinha, pediram a cabeça do Abel já. Tem gente pedindo a cabeça do Zubeldia. Eu não sou assim, tá, pessoal? Eu, começo de temporada, é calma, Campeonato Paulista, é pra testar jogador, é pra testar elenco. E que o São Paulo vem saúde. Mas como você está maduro, ele não está maduro. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Mais ou menos, porque é engraçado como o Sgarbi opina aqui no programa. Semana passada, a super máquina tricolor. A soberba. Voltei a ser soberba. Depois de ganhar um clássico, né? Depois de Aí ganhar essa contra o semana, não, é um jogo complicado, semana passada, tem que respeitar o Mirassol. Irmão, você tem que saber o que você quer da vida. Ele foi promovido de soberbinha a soberba, né? O São Paulo meteu 3 no Corinthians. E o Mirassol é pai do São Paulo. O Mirassol é pai do São Paulo, que já eliminou o São Paulo de Paulistão. E você lembra muito bem. Que isso, montou o time na terça-feira, os caras jogaram na quinta. Isso, foi no meio da pandemia. No Morumbi, no salão de festa. Mas qual é o problema que você tem? Por que você não confia nesse São Paulo de hoje? Que agora recebeu o Wendel. Olha, eu vou falar uma Chora coisa. coração, Chico. Não é que eu não confio no São Paulo. Até porque aqui está um São Paulino. Pra deixar bem claro, aqui está um torcedor Primeiro de abril hoje, né? Mas o meu ponto de vista, talvez vocês não concordem. Tá? O meu ponto de vista é o seguinte. Eu nunca concordo com esse cara. O São Paulo, a gente sabe que administrativamente falando, vive um momento muito delicado, com falta de transparência, da gestão, tudo isso é bem verdade. Agora, o time em si é um bom time. Só que na minha avaliação, eu acho que o Zubeldia, que eu acho bom treinador, vou na contramão do cara que pede a cabeça dele. Acho que ele é um bom treinador, tem que ter sequência. Mas eu acho que ele tá dando muita moral para jogadores que estão jogando só com o nome até agora. Concordo. Ele não coloca a molecada da base pra jogar. Irmão, o Paulistão serve pra quê, cara, paridade? Pra que serve Ele tem que dar mais minutagem pro Rian Francisco. Minutagem. Pois é. Mais minutagem. Podia jogar hoje. É o que eu tô querendo dizer. Coloca os meninos da base pra jogar. Já perdeu o Moreira porque não deu uma sequência pra esse moleque que era bom jogador. Foi lá pro Porto. Ninguém explicou até agora como é que foi esse modelo aí de contratação, de negociação. Trazer o Wendel antes. Mas te explica pro torcedor, meu Deus do céu. Ninguém explica. E outra coisa, o Caleri não tá jogando nada faz tempo. Já passou a hora do André ser titular desse time do São Paulo aí, na minha avaliação. Eu acho que agora é um dilema. Ou ele dá continuidade e expectativa, convicção para um cara que já fez muito pelo São Paulo, ou troca. Porque realmente o artilheiro vive de gols. Agora o Caleri é um cara que eu acho que ele vai muito além dos gols. Na hora que ele fez no jogo contra o Santos, o pivô que ele fez contra o Corinthians, o pivô que ele fez no jogo, no gol do Lucas também. O que acontece é que o Caleri não tá naquela condição que a gente gosta de vê-lo. É aquela condição física. O Caleri, ele correu muito contra o Santos, indiscutível, foi muito bem marcado. O Zé, Ivaldo, colou nele, não deixou ele jogar, jogou com força, toda hora jogo corpo a corpo, o Zé foi pra dividida. Enfim, o Caleri não conseguiu apresentar um bom futebol. Então, como o Santos marcou o Caleri, você tá vendo as imagens, era um negócio de louco. Agora, ele é um jogador, sim. Esse foi o gol, inclusive. Esse foi o gol. Então, o que a gente fala, a espera do Caleri são gols. O Caleri não faz gol há muito tempo. Mas é o que ele precisa fazer, ele tem que se cobrar, porque o Caleri é um cara que eu tenho certeza que não está satisfeito nessa condição de ser apenas um coadjuvante ou servir apenas o Lucas Moura ali no campo. E ele é um cara que tem condição. Então, só que é o seguinte, Renato, ele tem perdido gols que ele não perde, ele tem subido mal de cabeça. É só você analisar o jogo. Porque tem que se cuidar mais. Você quer o recado para mim direto? Caleri, se cuida mais. Tem coisa que acontece na nossa vida, a gente tem que ter superior para passar por cima e tocar nossa vida à frente, que a nossa vida segue.
Entendeu? Todo mundo tem problema de Olha, o dificuldade. psicólogo, o filósofo. O melhor Ulisses. dia da sua vida é hoje. Coach Ulisses E o melhor Costa. vídeo- Claro, hoje nós somos agora da maioridade. Eu então a gente ensinei O o pode- Neymar melhor a jogar dia bola, da ele sua está vida é hoje. O que psicólogo me deixa, Coach. o que me deixa triste é o Sgarbi, depois da vitória sobre o Corinthians, sair gritando no pátio da Band: Real Madrid pode esperar, tua hora vai chegar. isso E realmente- vocês são testemunhas disso. realmente foi Everton lamentável. Guimarães, você gosta desse time do São Paulo? Deposita uma convicção que a equipe vai longe nas competições, vai brigar por títulos, ou tá faltando alguma coisa ainda? Renata, início de temporada, se a gente for analisar o início de temporada do Palmeiras, do São Paulo, aqui do Atlético, o próprio Cruzeiro, há algum tempo a gente estava questionando aqui, o seu Internacional, aí nós vamos desqualificar todos os elencos e todos os treinadores que estão à frente desses elencos. Então, alto lá. Agora, o adversário é cascudo, a campanha do adversário em pontos é maior, vai ser um jogo muito difícil, está muito clara essa campanha que o Mirassol está fazendo. Então, não será um jogo fácil e não será por esse jogo que eu vou analisar, por exemplo, o desempenho de cada jogador que estiver em campo. É um conjunto de fatores, mas é muito cedo, é impressionante o poder dos estaduais. Né? Se ganha, a zoeira não dura, o jogo é domingo, 5 horas, até meio-dia de segunda, aí tem uma zoeira. Depois acabou e ninguém lembra disso mais. Mas o poder destrutivo dos campeonatos estaduais é um negócio impressionante. O começo, as derrapadas, a não classificação à próxima fase, o Atlético aqui está correndo risco. Vai ter que ganhar do Cruzeiro aqui. Jogo no Mineirão com 100% de torcida do Cruzeiro. Então, assim, e aí depois disso, tá tudo errado. Não é que tá tudo errado, você aponta erros. No caso do São Paulo, calma lá. Ainda há tempo, a sequência do trabalho do Zubeldia, esse quarteto de frente, o elenco de São Paulo é muito bom. Então, alto lá, é muito pouco tempo para sair falando que não vai prestar. E agora, mais amigos, parceiros do Jogo Aberto. Do Wendel, em sua passagem pelo Porto, foram 109 jogos, sendo 83 como titular, são 7 gols, 9 assistências, 23% de eficácia em cruzamentos, 187 desarmes, 385 ações defensivas, 60% de eficácia nos duelos, 123 faltas cometidas, 28 cartões amarelos. A gente vê ali, ele tem nota 7,6 no SofaScore e, é claro, lateral esquerdo atuando pela faixa esquerda do campo, a parte mais vermelha e amarela ali é onde ele atua. O último jogo foi no dia 20 de outubro de 2024. Massa. Quantos anos ele tem? 31. Eu tava aqui pensando no elenco do São Paulo, né, em termos de característica, e tendo a concordar com o Vessa. Acho que foi uma boa mexida do São Paulo, tanto com ele como com o Enzo. O Enzo tá indo bem, cara. Tá. O começo dele no São Paulo. Porque às vezes um jogador com uma certa... hoje, né, se ele estiver bem fisicamente, se ele entender o que é o sistema defensivo, como marca, como joga, ele pode ser muito útil, né? Ele pode fazer a coisa funcionar bem. Então acho que o lado esquerdo está resolvido, entendeu? O São Paulo hoje tem 2 centroavantes, tem time que não tem nenhum. O São Paulo hoje pode usar o Lucas, o Luciano e o Oscar na meia. O São Paulo hoje tem o Ferreirinha pro lado que não começou bem o ano, mas tem tudo para crescer. Tem os meninos da base que estão subindo. Volante não falta, certo? Volante não falta. Os zagueiros são bons, é um bom time, cara. O Leonardo aqui fala, o Wendel joga melhor por dentro, consequentemente com um ponta mais veloz à sua frente. Ainda acho que a dupla pelo lado esquerdo seria o Wendel e Ferreirinha, mas aí você vai ter que tirar um do quarteto. Exato. E o Ele Ferreirinha não pode? Pode. E o Ferreirinha precisa jogar melhor que alguém do quarteto para ele voltar a ser titular do São Paulo, né? Exatamente. Uma outra opção, que o campinho, mapa de calor, sei lá o que mostra, é ele jogar, e às vezes jogou na segunda linha. Às vezes o Porto jogava com 3 zagueiros, jogava de ala, ele jogava com ponta. Aí não é o ponta rabiscador, como o Ferreirinha, que normalmente é o pé trocado. Seria como se tivesse, sei lá, vamos fazer uma comparação, o Wellington Rato jogando para a esquerda. Né? Tipo...
É uma opção também. E o Enzo Dias, eu acho que é aquilo, né? O Enzo Dias, ele veio numa situação talvez inesperada, quando o São Paulo tentava já antecipar o Enzo. Ele já chegou, um dia depois ele jogou contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, jogou contra o Flamengo, sentiu contra o Santos, é machucado, vai jogar hoje. O Enzo Dias não pode perder o terreno que ele construiu, senão o Wendel chega e toma. Então tem isso, tem uma competição pela posição também, né? Mas é impossível ele chegar a titular? E o Enzo ir pro banco depois, já no outro dia? Então, vamos lá, né? Eu acho que até o jogo com o Palmeiras tem 4 jogos. Nossa Senhora, é isso mesmo. 4 jogos. Tem hoje, tem sábado, tem segunda e tem quinta. Né? O jogo do Palmeiras, sem ser esse domingo, é o outro. Vamos ver, a tendência é que a partir do sábado comece a revezar time. E aí, contra o Palmeiras, tem o time considerado titular. Seria o lateral titular esquerdo, o Enzo ou o Wendel. Acho que depende muito de como o Wendel responder às primeiras participações. Fisicamente, o Enzo chegou, parecia que ele jogava no São Paulo não sei quanto tempo, e fisicamente ele estava muito bem. E é curioso, porque acho que os dois pararam de atuar como titulares mais ou menos na mesma época, que é o final, de outubro, novembro do ano passado. O Wendel estava treinando, o Enzo fez pré-temporada. É diferente, né? O River parou e voltou, fez pré-temporada. O Porto está jogando. E ele estava lá treinando, mas sem ser aproveitado. E aqui, ó, o Manuel Galvez, ele fala o seguinte, aqui no X, no Twitter, na hashtag G4 Band Esportes. Mande aí sua mensagem. O Wendel e Oscar, lado esquerdo do São Paulo. Uma avenida. O técnico do outro time que for esperto, deita e rola. Que é o alerta do Arnaldo que o Corinthians mas isso vale pro Oscar também, exemplo. Né? Não, mas aí você põe qual lateral esquerdo você mais gostou da tua vida? Roberto Carlos? Roberto Carlos e Oscar. O time adversário vai aproveitar o 2 contra 1 no lateral. O que eu quero dizer, esse é o ponto do Manuel, sim. Isso que ele fala sobre o Wendel e Oscar, valeria para o Wendel e sei lá quem. Ou o Enzo e... Enzo e Oscar, ou qualquer lateral esquerdo. Ou Wendel e sei lá quem. Né? É um ponto fraco aí desse esquema do quarteto do São Paulo. Onde estiver o Oscar, vai ter menos recomposição. Ao mesmo tempo, você tem um cara que acerta com a perna esquerda o ângulo do Hugo daquele jeito. Então não tem... Você tem os dois lados da moeda, não tem como. Fala, Massa. Eu vejo o time do São Paulo mais equilibrado com o Enzo e o Wendel pelo lado esquerdo. Mas aí você tira alguém. Tem que tirar, não dá pra jogar com 12, né? Aí vai Luciano. Não, vai pro revezamento, cara. Tá todo mundo 100%. Não, mas é que assim... Você sabe que você tirar o Luciano é muito diferente de você tirar o Oscar, ou não? Você acha que um dos maiores méritos que teve o Jorge Jesus no Flamengo foi o seguinte... Ele descansava o time de acordo com a conveniência dele. Quer dizer, terceiro amarelo, jogo grande na sequência, tirava 1, tirava 2. Então tinha 1 suspenso e 2 meia boca. Tudo bem, ele tirava o suspenso, não dá pra jogar, e o outro ele tirava. O outro ia pro jogo. Então era 1, 2, no máximo 3, às vezes poupava um pouco mais e tal. E acho que o Zubeldia tem que usar a cabeça agora. Entendeu? Dá uma revisada, dá uma girada. Porque na hora que acha o time e começa a ganhar, vai qualquer um pro banco. Vai Oscar, vai Lucas, vai qualquer um. Mas a galera, por enquanto, ainda, apesar do fim de semana, ainda aposta no quarteto. Claro, o quarteto do São Paulo triturou o Corinthians, que não participava, não perdia um jogo há milênios. E depois voltou a não perder. Sim, detalhe. Exato, ganhou 3 depois. Então, foi uma amostra grátis, né, de começo de temporada, que é possível jogar com os caras assim. Você tem perdas, mas tem muito mais ganhos do que perdas. O que aconteceu na Vila, você vai ter que acontecer 2, 3 vezes para provar, e realmente aquilo e fora de casa, foi só a exceção. A realidade virou essa. Enquanto isso não for passado pro torcedor, vai querer sempre ver os campo 4. Pesado na Vila, né? Choveu pra caramba. Bom, e aí o que acontece? Resultado disso é que o São Paulo vai para campo hoje contra o Mirassol e provavelmente com o quarteto. Vamos colocar na tela aí o provável time. É isso, né, Arnaldo? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, e aí
o quarteto, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Tem ainda a dúvida do Alan Franco, que ficou de fora do jogo do Santos, com uma inflamação na perna. Treinou ontem, mas foi o único treino da semana completo. Então, se ele não jogar, deve jogar o Sabino, mas é esse time titular. E acho aí que tá. Não é o Corinthians, não é o Santos, mas o Mirassol é uma ótima... Aliás, o Mirassol descansado é uma ótima... Teste. É um ótimo teste, né? O Mirassol jogou no final de semana em Rio Claro com 2 titulares, o Muralha e o Danielzinho. E descansou, preparou o time todo para esse jogo. E mesmo assim ganhou. O Mirassol fez uma de Corinthians, no mesmo grupo, ganhou o jogo fora de casa, 1-0 com o time reserva. Então tem a mesma pontuação do Corinthians, quer dizer, em termos de pontos perdidos, né? O Corinthians fez um jogo a mais, tem 3 pontos a mais. E vai para esse jogo, é o time do Barroca, é o time que contratou bastante. Acabou de contratar o Walter, goleiro do Cuiabá, é ex-Corinthians, que o Muralha, aquela situação, tem partidas memoráveis e partidas, né? Tá cheio de jogador experiente, David Braz, Reinaldo, tem 1000 caras, Gabriel, que era do Flamengo, fez um elenco para jogar a Série A. Vamos ver como é que vai ser. O Mirassol é o patinho feio da Série A, né? O Mirassol subiu. Mas ele já está pensando. Inclusive o revezamento de jogadores é pensando. Se o Mirassol tivesse só o Paulista, eu ia jogar todo o jogo com o time principal. Estou pensando lá na frente. Agora. É isso aí, galera. Pessoal falando sobre o São Paulo e projetando essa partida de logo mais. São Paulo e Mirassol. Tricolor que tropeçou na última rodada do Campeonato Paulista. Perdeu para o Santos 3-1. Confesso que nem esperava, né? Uma derrota, principalmente com um placar desse 3-1. São Paulo chegava até favorito no Clássico, mas acabou tropeçando. Zubeldia, o torcedor até reclamou ali de algumas mudanças que ele fez do time naquela partida, mas é a vida que segue. E hoje buscar a recuperação contra o Mirassol, que acho que vai ser um jogo difícil, né? O Mirassol vem fazendo uma boa campanha, tem um bom time também, está bem treinado. Confronto, né, de Série A, esse ano o Mirassol vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui um provável São Paulo com o Rafael no gol, Alan Franco e o Arboleda, Igor Vinícius Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Caleri que não vem numa fase, né, de fazedor de gols, assim como ele já fez mais gols, né, com a camisa do São Paulo. Não está num bom momento, né? Apesar dele já ter participado de gols nessa temporada, mas o torcedor quer ver ele marcando gols. Acredito que hoje pode ser, né, um bom jogo aí para ele desencantar, marcar gols. E esse é um provável time do São Paulo, um bom time. Ontem foi anunciado, né, o Wendel, mais um reforço que chega para essa temporada, o São Paulo se reforçando. E hoje tem essa partida aí contra o Mirassol, o tricolor que vai em busca da vitória e quem sabe, né, os 3 pontos contra o Mirassol. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários. Acredita numa boa vitória do São Paulo? Comenta aqui abaixo. Se inscreva também, vai ter vídeos aqui no pós-jogo, quem sabe, né, com uma boa atuação do São Paulo e uma vitória desse jogo de logo mais. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.